Declaro aberta esta sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da quarta sessão ordinária da segunda sessão legislativa. Às 19 horas do dia 23 de fevereiro de 2026, havendo número regimental, a presidência declara aberta a quarta sessão ordinária da segunda sessão legislativa sob a proteção de Deus. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Não havendo inscritos para a tribuna livre, passou-se ao tema livre. Com a palavra, o vereador Juliano Remígio Alves, que apresentou agradecimentos. No expediente do Executivo, não houve matérias a serem apresentadas. No expediente dos vereadores, procedeu a leitura e votação do relatório de parecer prévio da Corregedoria e dos membros da Comissão de Ética. Após a leitura do parecer preliminar, foi concedida a palavra ao vereador Luiz Antônio Correia, que manifestou seu posicionamento acerca da denúncia em análise. Na sequência, o parecer foi submetido à votação no âmbito da Comissão de Ética. Os membros deliberaram sobre o parecer apresentado pelo corregedor, restando este aprovado por maioria, com 2 votos favoráveis ao prosseguimento do processo disciplinar, corregedor Juliano Remígio Alves e membro Kleber Vigato, e 1 voto contrário, membro Luiz Antônio Correia. O presidente da Câmara Municipal retomou a palavra, com o objetivo de restabelecer a ordem e assegurar o regular prosseguimento dos trabalhos. Na oportunidade, consignou que a vereadora Vitória Silva estaria adotando postura por ele interpretada como debochada em relação à sua manifestação, enfatizando a necessidade de observância à ordem dos trabalhos, ao respeito mútuo entre os parlamentares e à preservação da urbanidade, decoro e da compostura no âmbito da sessão. A vereadora Vitória Silva solicitou que constasse em ata que, conforme seu entendimento, não há previsão no regimento interno que tipifique como infração a realização de expressões faciais durante a sessão, alegando ainda que o presidente estaria implicando com sua conduta. Na sequência, o presidente retomou a palavra. Após a explanação, a vereadora reiterou o pedido para que constasse em ata a fala do presidente, afirmando que teria havido imputação de conduta pessoal, com referência à ironia, redes sociais, mentiras e meias-verdades. O presidente esclareceu que não mencionou nominalmente nenhum vereador, tratando-se da manifestação em caráter geral e institucional, voltado à condução dos trabalhos e à preservação da regularidade das atividades legislativas. Requereu ainda que consignasse em ata que estava sendo acusado pela vereadora, a sua fala encontra-se registrada na íntegra em arquivos digitais. Em seguida, o presidente repassou a palavra ao corregedor para o regular prosseguimento dos trabalhos. Na sequência, ainda no expediente dos vereadores, constou o projeto de lei complementar número 001 de 2026, da iniciativa da mesa diretora. Foram apresentados os requerimentos número 19 a 21 de 2026 e número 25 a 28 de 2026, todos de iniciativa da vereadora Vitória Silva, registrando-se ainda a retirada pela autora do requerimento número 20 de 2025, requerimento número 24 de 2026, da iniciativa do vereador Matias Fonseca, bem como as indicações 9 de 2026, da iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos, número 10 de 2026, de iniciativa da vereadora Vitória Silva, número 11 a 13 de 2026, da iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. No expediente de terceiros, não houve matérias a serem apresentadas.
Na ordem do dia, foi apreciado em turno único o projeto de lei 001 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dá a denominação de Avenida Bias Francisco Maciel Dias, a via pública situada entre o bairro Ipês e a rodovia Aguinaldo Salles, MGC 491. Procedeu a leitura do parecer pelo vereador Gilson Donizete dos Santos, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. A matéria foi colocada em discussão e, posteriormente, submetida à votação nominal, sendo aprovada por unanimidade nos termos regimentais. Concluída a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 2 de março de 2026, às 19 horas, e declarou encerrada a sessão sob a proteção de Deus. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos, na secretaria desta casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos à tribuna livre, não temos inscritos na tribuna livre. Passamos ao tema livre. Temos inscritos hoje 2 vereadores. A vereadora Vitória é a primeira inscrita. A vereadora tem o tempo regimental para utilizar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos meus demais nobres colegas. Boa noite à plateia presente e a todos que estão assistindo nas redes sociais. Qual é o meu assunto do tema livre? Meu assunto é o Transuber. Certo? Nós estamos aí com o Transuber desde... Foi aprovada a Lei Municipal 2.557, 17 de fevereiro de 2022. Então, o Transuber vem aí, né, todos os anos... começou as escolas, certo? Os seus dias letivos, ele começou a funcionar, certo? No começo, poderia até a gente falar assim, teve um caos, né, no começo, porque era começo. Mas já faz, aí, 23, 24, 25, né, e entramos em 2026. Então, são praticamente 4 anos de Transuber. E os problemas continuam. Certo? Os problemas estão aí e continuam. Então, eu vou trazer alguns deles para vocês, né? Eu fiz até um textinho aqui para mim não ficar perdendo muito. Certo? A lei, o objetivo dela é garantir o acesso à educação, que é fundamental. Mas, na prática, nós estamos tendo vários problemas. Primeiro, Transuber... aqui na lei, diz que em novembro começam as inscrições. Em janeiro, todas as escolas já têm que estar, escolas e também, né, todos que vão trabalhar na área, motoristas, monitores, sabendo aí quem são os alunos já que estarão aí utilizando do Transuber. Certo? E o que está acontecendo? Chega, se não cobrar, se não começar a ir para a rede social, chega um dia antes de começar as aulas, ainda não soltaram listas. O ano passado foi tão desorganizado que o Transuber chegou, as mães questionando, as famílias questionando, mas e o ônibus? Mas não tem a lista, como é que vai fazer? Sabe o que falaram para esses familiares? Vai para o ponto e fica lá, ponto mais próximo da sua casa. E não é assim que funciona. Isso é falta de organização, certo? Então, estamos falando aqui da parte prática, né, do Transuber. E acaba sendo aí... falta de consideração com a população. E, durante todo esse tempo, nesses últimos 4 anos, comecinho de 2022, a gente podia deixar quieto. Mas não, até agora continua assim. Esse ano também teve que brigar para falar, para soltar uma lista, os motoristas ficam perdidos, as monitoras ficam perdidas, não sabe quem que é a criança que vai entrar. Para começar, depois vou falar aqui na lei. A lei diz que o município, aqui na lei do Trânsito 2.557, diz que tem que ter carteirinha de identificação. São 4 anos.
Cadê essas carteiras de identificação? Que facilitaria a vida dos motoristas, a vida das monitoras. Tem a carteirinha, entra. Não tem? Peraí, né? Porque ela dá para identificar quem que é o aluno. Uma lista, ótimo. Mas nem a lista, quando chega dia de aula, já um dia anterior, você tem que brigar para soltar uma lista. Fica todo mundo perdido, esquece criança para trás, né? Não busca criança, mas é culpa de motorista e monitor? Não, eles têm que ter uma lista, eles têm que saber o roteiro ali. Eles têm que saber para onde eles vão. Certo? A monitora não tem jeito, ela vai ficar em dúvida. Será que essa criança tem mesmo? Eu não estou com a lista. Não é? Então, isso aí tem que prestar bastante atenção. Beneficiários do Transuber. Os educandos, artigo 3 da lei. Os educandos beneficiários do Transuber devem agir de forma respeitosa para com os demais beneficiários e o condutor e o monitor também. Permanecer sentado durante o trajeto, afivelar cinto de segurança. Não, eu vejo criança, já vi, não vou mencionar, né? Tem muitos motoristas e monitores que põem as crianças sentadas, tudo certinho, mas já vi criança em pé dentro do ônibus. Não pode. Se dá uma freada, você não sabe, passa um cachorro na frente, alguém entra na frente, você dá uma freada brusca, essa criança vai parar longe. E isso aí coloca em risco a vida dessas crianças. Outro ponto. Dias letivos. Eu já, inclusive, já trouxe para essa casa, certo? Sobre os que estão no integral. O integral termina mais cedo. Então, teria que ter um ônibus mais cedo. Ali no Alfredo Galdino, criança que fica até 5h20 e termina às 4 horas. Lá é um lugar de muito trânsito. Às vezes eu fico parada lá para esperar a hora de pegar meu filho, criança passa para lá, passa para cá, um perigo ser atropelado. Já separei briga lá, porque estão ali, lá fora. Saiu do portão para fora, eles ficam lá. Já separei briga já, porque acaba tendo desentendimento, aí não tem um adulto ali, e eles estão esperando o Transuber. Aqui na lei diz, no artigo 4º, certo? A linha 3, que o período de permanência no âmbito escolar, podendo ser matutino, vespertino, noturno ou integral. Então, a lei está cobrindo todos os períodos. E esses períodos têm que ser respeitados. Tem integral, sai às 4, é obrigação do município, mesmo que ele tenha que colocar uma van a mais ou um ônibus a mais para pegar esse integral. Eles não podem ficar do jeito que estão, certo? E, olha lá, ó, artigo 5. Aos educandos que estudarem em período integral terão direito de Transuber para igual período. Não está falando aqui que eles têm que ficar lá na rua esperando trajeto. Eles têm que ter um ônibus para pegar essas crianças, porque eles estão lá fora, como eu disse, perigo de atropelamento, perigo deles estarem aí, teve briga, eu tive que separar a briga, eu estava lá perto, tive que descer, falar, não, gente, ó, acalmar os ânimos, certo? E não tem um adulto ali como responsável. Saiu da escola, já não é responsabilidade da escola, porque o horário deles é 4 horas, certo? Então, está isso também em descumprimento. Outro descumprimento, artigo 8. Os educandos portadores de necessidades especiais terão direito ao transporte escolar com veículos adaptados, nas mesmas condições dos demais, segundo os critérios de serem estabelecidos em legislação vigente. Certo? Então, nós não temos nenhum ônibus de Transuber com adaptação para crianças, né, que precisam aí, que têm os seus direitos aí, que são especiais, e precisam aí ter o veículo adaptado. Outro erro, certo? Deixa eu virar aqui. Curso de formação não vamos falar aqui não, né? Vamos falar aqui sobre também a zona rural. Então, a nossa zona rural, as estradas estão em péssimo estado. Péssimo estado. Crianças estão perdendo escola, não porque elas não querem ir, porque não tem condições. Ali no Morro do Esquiace, Guaipava, vários locais, crianças estão perdendo aula. Elas estão perdendo, enquanto as outras crianças vão,
elas estão estudando, aprendendo, as que estão na zona rural vão ficar aí prejudicadas. Ah, mas a estrada está ruim. Obrigação da prefeitura, onde há trajeto de ônibus, ela está deixando ali impecável. Aliás, não é só ali no trajeto de ônibus, não. Todas as estradas rurais que têm mobilidade urbana. E também a rural. Não tem só não, tem a rural também. Então, estradas intransitáveis, e tem criança que já pus aqui requerimento, que mora no Macuco, criança que mora no Esquiaço aqui, que tem que andar mais de 1,5 km no barro, com poeira e tudo mais, para chegar até no ponto. Não é obrigação deles buscar lá no ponto. Por isso que existe a lei aqui, ó, 1.500 metros dentro da cidade. Zona rural é prioridade maior ainda. Então, não estão buscando... Ah, mas não é favor, é obrigação legal da prefeitura. Tanto que eu entrei em Ministério Público cobrando isso aí. Crianças perdendo aula, moradores na zona rural ficando ilhados, e as crianças não têm culpa, mas tem alguém... Ah, na chuva também não tem culpa, não. É quem não fez aí a manutenção correta e preventiva. E principalmente para que essas crianças chegassem até a escola. Você já imaginou uma criança, porque nós estamos aqui, mas uma criança que tem que andar, chegar tudo cheio de barro, para pegar... A mãe falou que teve que sair... Ah, não vão passar aí não, que a estrada está ruim. Ela teve que andar quase 2 km para trazer a criança aqui em cima na Costa do Sol, chegou tudo cansada, cheio de barro. Ah, mas antigamente era assim, por isso que nós, graças a... Está modernizando. E quero saber qual é o pai que vendo o seu filho... Ah, antigamente... Por isso que hoje se criou leis para favorecer aí os educandos e as crianças para estarem estudando. Aí a criança chega lá cheia de barro, cansada, se estiver chovendo, molhada, certo? Se é obrigação de um ônibus pegar ela lá, mais próximo o possível da casa dela, certo? Então, está esse problema aí também. Não pode criança... andar sem cinto, não pode andar criança de pé dentro de ônibus. Ah, não tem ônibus suficiente. Isso aí é o executivo que tem que estar aí planejando e fazendo corretamente. A lei está aqui, ó. A lei está aqui. A lei 2.557, 17 de fevereiro de 2022. Se a lei está aqui e tem descumprimento, evidentemente vou cobrar. Não importa. Ah, não, eu vou cobrar. Porque eu tenho obrigação com o cidadão. Eu tenho obrigação com a população. E eu tenho obrigação de cobrar o executivo quando não está cumprindo a lei. E eu vou cobrar como eu estou cobrando todas as vezes. Então, que eles estejam aí olhando sobre o integral, que eles estejam olhando aí sobre o pessoal da zona rural, é obrigação deles arrumar estrada, não é a favor, e outra, não estão arrumando estrada com dinheiro do bolso deles, estão arrumando estrada com dinheiro do próprio cidadão. Então, o cidadão merece respeito e merece estradas. Certo? E essas crianças estão aí sendo prejudicadas, não está se cumprindo a lei, certo? E tem aí, que eles observem aí mais sobre as crianças que estão indo de pé, que as crianças usem os cintos, que eles mantenham aí, vejam o que eles vão fazer sobre as crianças que saem às 4 horas da tarde. Tem criança também que era da zona rural, estudava integral, não estão mais estudando integral por conta de transporte, e é um direito garantido deles por lei, por Constituição Federal, artigo 208, estadual e a lei orgânica municipal, certo? Que se cumpra, eu vou estar cobrando isso aí, eu vou estar aqui encerrando, né, o tema livre, avisando que se todos esses itens que eu falei aqui não forem exatamente cumpridos conforme a lei, certo? Eu vou estar cobrando isso diante dos órgãos competentes. Porque se tem lei, tem que ser cumprida. Lei comigo não fica lei aí parada, não fica lei morta. Comigo a lei é provocada e para ser cumprida. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o vereador Luiz Antônio Correia.
Boa noite, senhor presidente, Boa noite. demais vereadores, Boa noite. todos presentes, plateia, todos que nos assistem nas redes sociais. O meu objetivo do tema livre hoje é deixar alguns esclarecimentos, né? Mais para falar sobre o programa Mais Genética. Hoje eu estive na secretaria para a gente discutir e ver quais os melhores caminhos que deve ser tomado, porque que às vezes não está adquirindo o SEMI do deputado, que é um SEMI que vem de graça, com material e tudo mais. Sentei lá com o Domingo e os representantes para a gente discutir essa ideia. Foi falado, foi cobrado muito pelos produtores, por que não está buscando esse SEMI. Né? Hoje eu fui lá para a gente ver, eles adotaram outra forma de trabalhar, mas falei com eles e a gente vai se assumir um compromisso para que a gente possa estar buscando esse material. Tudo aquilo que beneficia o produtor, tudo aquilo que beneficia a população, nós não podemos passar de graça. Eu vi a publicação do nobre vereador, né, Matheus e companhia, que esteve em Belo Horizonte buscando recurso para a população. O caminho é esse. Se tem o recurso, nós temos que buscar. Eu quero parabenizar por isso, né, e nós também continuamos do lado de cá, trabalhando muito para buscar apoio, principalmente para o produtor rural, né, que vem sofrendo aí com a consequência da chuva e tudo mais. Na minha impositiva, esse ano foi colocado 50 mil para que o programa possa ajudar o produtor rural a ter a inseminação de graça, para que ele possa fazer a sua inseminação e ter os benefícios que o projeto traz para eles. Quero deixar aqui um agradecimento especial ao deputado Emedir Madeira, que vem investindo pesado nessa área aí, para que os produtores possam ter benefício, não só na área de saúde, na área do agricultor, ele vem preocupando também com a saúde, com a educação. Então, o deputado agora, sexta-feira a gente esteve em Alterosa para buscar mais recursos, doados para os produtores 2.000 quilos de feijão, vai ser 200 produtores contemplados. Nós já tivemos 43 produtores contemplados com a semente de milho e agora teremos mais 200 produtores contemplados com a semente de feijão para que possa fazer seu plantio. Além disso, nós já temos contemplado na cidade mais de 20 produtores que contemplou com peixe. Temos mais de 8 que foram contemplados com o programa Mais Mel, que já está aí tendo frutos, colhendo fruto. Temos mais peixe. E agora tem um novo programa do deputado, que é o Mais Vacina, que vem junto com o programa Mais Genética, que é para aquele pequeno produtor que vacina o seu gado, tem a vacina de graça, com o material e tudo mais. Basta ter um veterinário que acompanha e faça esse produto. Então, mais um benefício para o nosso produtor. Então, a gente está aqui buscando sempre apoio com os nossos deputados, buscando os recursos para que os nossos produtores tenham recompensa, né? Porque a gente vê aí com vários produtores teve prejuízo, com o carro quebrado, e muitos não conseguiram chegar nas suas consultas. Então, nós temos que estar aqui buscando recursos para eles. Se tem R$10 de recurso para o produtor, nós temos que buscar ele. Se tem que seja R$1 do produtor, nós temos que buscar ele. Nós não podemos perder recursos de jeito nenhum. Então, como eu disse, os demais vereadores já teve uma indicação aí para a população. Além do deputado ter dado aí 43 quilos de milho, mais 200 quilos de feijão, mais peixe, mais mel, ele indicou R$1 milhão para o hospital, para cirurgias. Então, todo hospital que cumpre a sua meta, ele tem direito de aumentar o seu teto. Então, todo R$1 milhão que vem, o deputado já deixa 30% para que o hospital possa investir em infraestrutura. Está para chegar aí um foco cirúrgico doado pelo deputado Antônio Carlos Arantes, está para chegar aí já, também para beneficiar a população. Além de mais de 2.000 pessoas que foram beneficiadas com o programa mais cirurgias. Acabamos de ter aqui no hospital no final de semana, né, 140 cirurgias, graças às parcerias. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial a toda a equipe do Dr. Ciro, que sempre tem vindo fazer um trabalho brilhante para a nossa população. Não posso deixar de agradecer também a todas que trabalham no hospital, desde a enfermeira, técnica, o pessoal da limpeza, a recepção, a pessoa que cozinhou lá e deixou a comida, fez a comida lá para todos. E agradecer também os motoristas lá, o Daniel, o Hiroshi, o Robertinho,
o pedreiro que montaram lá as cabanas para que os pacientes fossem acomodados com carinho. Agradecer ao Padre Pedro, que nos disponibilizou 40 cadeiras para que os pacientes não ficassem em pé, ficassem lá sentados. Então, quando se tem parceria, quem ganha é a população. Essa é a nossa meta. Nós, vereadores, estamos aqui para isso, para unir as nossas mãos e buscar os recursos que a população precisa. Então é isso, senhor presidente, eu queria esclarecer. Eles vinham nos cobrando e a gente vem aqui para mostrar os resultados. Quando a gente busca ajuda para o produtor que merece, então a gente está beneficiando a nossa população e esse é o nosso papel, é para isso que nós fomos eleitos. E como já tenho visto vários vereadores falando, a gente está de mão dada, cada um no seu trabalho, exercendo a sua função, e quem ganha é a população. E muito obrigado, e obrigado ao deputado que sempre está de mão dada com nós. Como eu disse, eu estive lá na secretaria hoje, esse ano vai ser investido 200 mil no programa Mais Genética, para que o produtor venha ter os benefícios, e a gente vai estar aí de mão dada, buscando os recursos que tem para o nosso produtor. Obrigado, senhor presidente, obrigado a todos que nos assistiu. Passamos para o expediente executivo, não tem expediente executivo, passamos ao expediente dos vereadores. Leitura do requerimento 029 de 2026, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. A vereadora que a esta subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente retificar parcialmente ao Poder Executivo Municipal o teor do requerimento número 25 de 2026, de sua autoria, apresentado na data de 18 de fevereiro de 2026, onde consta no referido requerimento a informação acerca de queda de ponte localizada na região do Sertãozinho, zona rural do município. Esclarece que, após verificação posterior e obtenção de novas informações junto a moradores e no próprio local dos fatos, não se trata de queda de ponte, mas sim de rompimento de aterro em via rural ocasionado pelo transbordamento, estouro de açude existente nas proximidades, comprometendo completamente o tráfego de veículos e pedestres na referida estrada. Ressalta-se que o dano à via pública permanece, prejudicando o acesso dos moradores na zona rural, inclusive quanto ao transporte escolar, escoamento da produção agrícola e acesso a serviços essenciais. Dessa forma, a presente retificação tem por objetivo assegurar a exatidão das informações constantes no requerimento anteriormente apresentado, mantendo-se inalterados os demais termos e pedidos de providências urgentes, diante da permanência e da interrupção do tráfego no local. Paraguaçu, 25 de fevereiro de 2026, Vitória Silva, vereadora. Requerimento em discussão. Então, senhor presidente, eu fiz uma retificação porque eu coloquei ponte, mas eu estava vendo também que a prefeitura também colocou ponte do Sertãozinho, né? E eu fui investigar aí, lá não é uma ponte, lá eram umas manilhas muito pequenas que eles, né, não trocaram, e aí o que aconteceu? Eu tinha que pôr um manilhamento maior, falaram que ia colocar, e ficou no colocar, veio a água e lambeu tudo. Certo? E realmente está atrapalhando os moradores, eles estão ilhados. Eu coloquei até nas redes sociais. Tem gente que tem que passar num pedaço, puseram um pedaço de portão lá, tem que passar criança ali, pessoa de mais idade, e não pode ficar assim. Na lei diz que se acontece casos desse, coisa que está errado, eles têm que sinalizar 200, 100, 50 metros, local perigoso. Se vê uma pessoa à noite, né? Está ali, quando ele já cai em cima do buraco, ela pode sofrer um acidente sério. Isso é em toda a zona rural. É obrigatório, por lei, sinalizar. Inclusive, tem na Lei Orgânica Municipal, inclusive tem na Lei Complementar número 61, certo? Então, tem que colocar. Tem lugares aí que a pessoa já chega, lá é uma ponte. Você chega e cai de uma vez lá, certo? Tem lugar que tem atoleiro, a pessoa já cai em cima do atoleiro. E tem prejuízo. Então, tem que avisar, ali tem um atoleiro, ali tem um local onde está intransponível, porque a pessoa já vê aquilo ali, ela volta para trás.
certo? Ela não chega até o local. Então, que eles tomem as devidas providências lá. A lei fala que tem que, quando nesses casos de atoleiros, pontes caídas, lugar lá do açude, açudes com perigo de rompimento, que tem vários açudes, tem açude aí na nossa zona rural que está com perigo de rompimento, eles têm que fazer a intervenção emergencial. Se essa intervenção não é feita, certo? E ocorrer qualquer acidente, o município é aí responsável. Se qualquer pessoa quebrar o seu carro aí nessas estradas rurais tão ruins, que estão em estado, né, infelizmente, em lugares deploráveis, ela tem todo o direito de entrar com uma ação contra o município, cobrando aí o seu prejuízo material. E se tiver aí prejuízo, outros prejuízos, também. Então, o município é o responsável por isso. Então, espero que o município esteja aí sinalizando o local e restabelecendo aí, conforme a lei manda, pelo menos que for ali provisoriamente até eles colocar a manilha e consertar definitivamente. Obrigada, senhor presidente. Uma parte? Pode. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, meus amigos vereadores, a todos que estão presentes. Eu recebi esse vídeo lá no Sertãozinho, fui procurado e realmente está um caos lá. O pessoal está passando num portão que eles colocaram lá, né? Até coloquei na rede social a respeito desse aterro lá. Mas devido, que nem a senhora falou, para trás não foi feito um trabalho certo, eu não sabia que a água, às vezes, ia aumentar, que as manias seriam pequenas. Mas conversei hoje com o secretário a respeito desse negócio, desse aterro lá. Tem uns açudes para cima, como a senhora falou lá, que estava tendo um problema, né, de escoar e está arrancando esse aterro. Foi o que aconteceu. Então, fui procurado e agora a CRAB é uma empresa que fornece as manilhas para a prefeitura. E já foi pedido, mas agora sim, eles não têm pronta entrega. Faz o pedido, é o que estava me explicando hoje, eu fui atrás para cobrar. Faz o pedido, manda para a fábrica faz, porque às vezes a medida, não é todas as medidas que são iguais, que as pessoas precisam. Aí eu conversei com o secretário e está para entregar e levar essas manilhas maiores para estar solucionando o problema, mas muito pertinente esse requerimento, porque o pessoal está passando em cima de uma porteira mesmo. Até eu pus, né, nas redes sociais hoje e o morador de lá que me procurou. Obrigado pela parte. Nada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 030 de 2026 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal, no prazo regimental, qual o regime de contratação dos barqueiros que prestam serviço de transporte aquaviário no município, especificando se a prestação se dá por meio de contratação direta ou empresa terceirizada. Requer ainda que informe qual o piso salarial da categoria profissional previsto na convenção coletiva de trabalho vigente do respectivo sindicato representativo dos trabalhadores aquaviários, barqueiros, encaminhando cópia da referida convenção coletiva atualmente aplicável. Solicita-se também que seja informado qual o valor efetivamente pago a cada trabalhador que exerce sua função de barqueiro, bem como sejam encaminhadas cópias dos contra-cheques ou comprovantes de pagamento dos últimos 3 meses. Por fim, requer que seja encaminhada cópia do contrato administrativo firmado para a prestação do serviço de transporte aquaviário com a respectiva planilha de composição de custos, a fim de verificar a observância do piso salarial da categoria e demais direitos trabalhistas previstos em norma coletiva. Paraguaçu, 25 de fevereiro de 2026, Vitória Silva, vereadora. Requerimento em discussão. Então, já tivemos vários e vários problemas, né, aí com o nosso setor aquaviário, né, embarcação, a balsa. Os barqueiros tinham que fazer curso, e aí fechou, todo mundo está bem ciente dessa história, certo? E agora, nós tivemos recentemente concurso, né, que tem barqueiro, né, que eles falam que é operador de máquinas e o auxiliar. A gente fala barqueiro, que é o mais comum, certo? Tem que ter 12, um barqueiro e um auxiliar.
tanto aqui na Cachoeira, em Goipava, mas em Goipava o barco também está aquele rolo, está parado, estava lá em cima da terra, agora jogou na água também, não está andando o trem, né? Então está difícil, coitado do povo aí que depende desse serviço, certo? E aí o que acontece? A categoria, ela tem um piso salarial, certo? Que é previsto em lei. Então, o barqueiro ele não tem que ganhar um salário mínimo lá. Tem já da categoria dele, da coletividade, do sindicato, certo? E da Aquaviário, o salário que eles têm que receber, certo? E eu andei olhando por aí, por isso que eu quero confirmar, que eles não recebem o piso da categoria. Certo? E eles teve que fazer curso, eles têm que trabalhar ali, cumprir o horário, né, de domingo, de segunda a segunda, porque é a necessidade aí deles de atravessar, né? E ainda continua ainda meio enrolado os horários, né? Mas esses horários vão ter que entrar nos eixos aí. Inclusive, eu entrei com uma ação no Ministério Público devido ao barco estar aí fora dos padrões, com prancha lá arrebitada, e isso aí tem que andar tudo certinho para não ter a possibilidade de fechar de novo e eles ficarem sem a condução deles, que é o barco. No artigo 7º do inciso 5 da Constituição Federal e artigo 611-A e 611-B da CLT, a validade das convenções, ela tem que ser, certo, cumprida. E a deles, da Convenção Coletiva de Trabalhadores Aquaviários, Barqueiros, Marinheiros Pluviais, o salário deve seguir o piso definido nele, e não o salário mínimo nacional. Então, por isso que eu estou pedindo este requerimento, para saber o quanto eles estão realmente recebendo de piso salarial. Espero que a resposta aqui, se eles estiverem recebendo salário e tal, que é fora dos padrões, né, eu já vou avisando. É bom que eles coloquem no ritmo para que não seja necessário entrar nos órgãos competentes para que o salário desses trabalhadores, né, que são os barqueiros, o operador e o auxiliar, fiquem defasados e que eles cumpram o que está na lei. Porque se eles não cumprirem, a gente vai ter que aí tomar as outras medidas para que seja cumprido e eles recebam o que tem que ser recebido. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 031 de 2026 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal informações acerca da existência de programa permanente de vacinação de cães no município de Paraguaçu, incluindo animais em situação de rua e também aqueles sob tutela de munícipes, com imunização contra a sinomose, solicitando que sejam esclarecidos os seguintes pontos. Existe no município programa permanente de vacinação de cães abrangendo tanto animais em situação de rua quanto aqueles que possuem tutor, incluindo imunização contra a sinomose? Em caso positivo, item A. Qual a periodicidade das campanhas realizadas? Item B. Quantos animais foram vacinados no ano de 2024 e 2025? Item C. Qual secretaria municipal é responsável pela execução das ações? Item D. Existe previsão orçamentária específica para tais campanhas no exercício de 2026? Em caso negativo, item A. Há planejamento para implantação de programa preventivo de vacinação de cães no município, abrangendo animais errantes e domiciliados? Item B. Existe estudo técnico ou levantamento do número estimado de cães no município, incluindo aqueles em situação de rua e sob tutela de munícipes? O município possui protocolo de manejo, recolhimento e atendimento de animais com suspeita de doenças infecto-contagiosas, como a sinomose?
Justifique-se o presente requerimento, considerando que a sinomose é uma doença viral altamente contagiosa entre cães, com elevada taxa de mortalidade, sendo sua prevenção realizada exclusivamente por meio de vacinação, cabendo ao poder público municipal adotar medidas preventivas contínuas voltadas à proteção da fauna urbana e ao controle sanitário animal, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e da Lei Federal 13.426 de 2017. Paraguaçu, 25 de fevereiro de 2026. Vitória Silva, vereadora. Requerimento em discussão. Então, eu citei aqui a Lei 13.426 de 2017, que determina aos municípios. São políticas permanentes de controle populacional de cães e gatos. Isso inclui obrigatoriamente vacinação, castração, identificação, ações sanitárias e manejo de animais errantes. Aí chegou até mim alguns cidadãos falando que os animais estavam aí tendo esse problema com sinomose. E eu falei assim, gente, aqui eu vou olhar na lei se é obrigatoriedade do município fornecer essas vacinações. E aí eu descobri que tem sim, que a sinomose, ela é incluída nas vacinas múltiplas, V8 e V10, certo? E o município tem que vacinar, que é a obrigação dele vacinar os cães, principalmente de rua, para que a doença não se espalhe e alcance aí também os animais de estimação. O animalzinho, às vezes, você deixa ele sair na rua para dar um passeio e ele pode ser contaminado com sinomose. Certo? Então, aqui eu estou pedindo a estimativa, porque que eu particularmente, eu não vi, não sei se dá a sinomose, certo? Então é uma coisa que o município vai ter que pensar em começar aí a adquirir a vacina V8 ou a V10, né, de sinomose, para estar aí vacinando os cães. Inclusive, também estar aí castrando os animais, porque parece que eles param em agosto, não castra animal, porque vai vacinar, e volta só lá para outubro, e isso aí, os animais têm que ter aí uma castração constante. Por quê? Porque nesse tempo que eles param, o animal, principalmente março e setembro, os animais costumam entrar no cio, né? E aí não tem aquele controle. O de casa, a pessoa acaba controlando, né? Mas os que estão aí nas ruas, eles acabam aí as cadelas entrando no cio, né? E acaba aí nascendo, tem cadela que pode dar até quase 10 filhotinhos, né? E aí começa a aumentar a população dos animais. Então, para fazer um controle, para que os animais sejam protegidos, tem que começar também a dar nos animais de rua. Por quê? Porque se os animais de rua que têm mais fluxo, fica mais tempo entre eles, às vezes você vê bando de 4, 5, 6 cachorros juntos, o que acontece? A contaminação é muito maior. Aí você vai ali, a doença se espalha, você vai passear, como eu disse, com o seu animal, ele pode ser contaminado e pode morrer. A moça mandou um vídeo para mim do cachorrinho dela agonizando, né? É muito triste. É uma doença que tem que ter prevenção, porque depois que ela se instaura, muitas das vezes o cachorrinho vem a falecer, né? Então, espero que a prefeitura me forneça todos esses dados aqui, certo? E que ela comece a colocar aí como é que fala, quadro? Não, na grade de vacinação, a sinomose para proteção dos animais de rua e também estender aos domiciliados para proteção que não se espalhe a doença. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 032 de 2026 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que encaminhe a esta Casa Legislativa informações detalhadas acerca do funcionamento dos semáforos instalados nos cruzamentos considerados de maior complexidade no município de Paraguaçu, especialmente aqueles em que a travessia de pedestres ocorre em uma
em mais de uma etapa, em razão da abertura alternada dos fluxos veiculares e da significativa distância entre os pontos de travessia, inexistindo ainda canteiro central ou qualquer área de refúgio para a parada segura durante a travessia. Solicita-se informações sobre a programação dos tempos semafóricos destinados à travessia de pedestres em cada um dos referidos cruzamentos, esclarecimentos acerca da existência de estudo técnico que tenha definido o tempo necessário para a travessia segura de pedestres, considerando a largura das vias e a velocidade média do deslocamento. Informações sobre a existência de fase exclusiva para pedestres ou dispositivo de acionamento manual, botoeiras, nos referidos pontos. Cópia dos estudos técnicos de engenharia de tráfego que fundamentaram o atual modelo e funcionamento dos semáforos. Informações sobre eventual planejamento para adequação dos tempos semafóricos, visando garantir a segurança dos pedestres que realizam a travessia em etapas, evitando sua permanência sobre a pista de rolamento, enquanto aguardam a abertura do novo ciclo semafórico. Justifica o presente requerimento diante de relatos de munícipes quanto à dificuldade e insegurança enfrentadas durante a travessia nesses cruzamentos, especialmente por idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida, que diante de ausência de área de refúgio e do atual modelo de funcionamento de semáforos, acabam expostos ao fluxo veicular durante a espera por novo ciclo de travessia. Paraguaçu, 23 de fevereiro de 2026, Vitória Silva, vereadora. Requerimento em discussão. Então, o semáforo, eu já trouxe esse assunto aqui várias vezes. Os semáforos aqui, eles são complexos. Eu já fiz inclusive live lá no Avenida Dr. Domingos Conde. Lá tem um semáforo assim, né, onde era o antigo São João. Tem um outro de cá, tem um outro aqui em frente à pracinha e tem um outro de cá. Você vai atravessar ali, preste atenção para você ver. Quero atravessar daqui do São João, lá para onde tem uma coisa de motos. Você começou a atravessar, esse aqui está fechado. E o outro lá fechou também. Só que quando o outro de lá fecha, o de cá, que é perto da pracinha, abre. Então, quem está ali, ela vai entrar ali, você está no meio do caminho e você morre atropelado. Certo? Eu mesmo já tive a situação em que eu comecei a atravessar, só que em frente à pracinha, abriu o sinal, fechou um, aí começou a atravessar, fechou os dois, o outro abriu, eu não sabia para onde ir. Tinha um caminhão imenso na minha frente. Aí eu tive que fazer assim para o motorista ver que eu estava lá, que se ele tocasse, na hora que abriu o sinal, ele ia me matar. Eu não tinha para onde ir. Você já imaginou uma pessoa de pouca mobilidade, certo? De mais idade, ou uma criança? Então, o semáforo já é para organizar o trânsito. Mas se ele não tem assim essa organização, como é que faz? Você tanto faz também o lá do Palace Hotel, também é a mesma coisa. Você olha para cá e abre de lá, você tem que atravessar, o outro de lá abriu, você tem que ficar brigando, para onde eu vou? Aqui já pedi várias e várias vezes que colocasse lá o semáforo e tenha também o para o pedestre, que conta. Ah, tem 30 segundos, tem 20 segundos. Pelo menos você sabe, opa, peraí, falta só 3 segundos, falta só 4, não vou arriscar, não vou conseguir atravessar. Aí eu espero fechar o ciclo de novo, aí com os 30 segundos, 20 segundos, dá para me atravessar tranquilamente. O que falta na avenida lá, Domingos Dr. Conde, que seria obrigatório ter, e que é de se pensar, porque aqui nós temos aí, até hoje nós não temos um engenheiro de trânsito, mas foi criado um cargo de chefe de trânsito, então tem que olhar nesse lado. Teria que ter um canteiro ali no meio da avenida ou uma ilha. Para quê? Para que quando eu comecei a atravessar, eu paro lá na ilha. Fechou o sinal, abriu o sinal, eu paro na ilha. Espero ele fechar novamente e atravesso. Ou canteiro, igual em Alfenas, tem um canteiro de fora a fora e tem as vagas ali para o pedestre passar. Eu estou começando a atravessar, fechou?
eu paro. Abriu ali, eu paro no canteiro, espero fechar novamente e atravesso. Aqui não. Abriu um, fechou o outro, você morre. Porque aqui eles não respeitam nem faixa de pedestre. Você já imaginou? Você está atravessando ali, a senhora que foi atravessar lá perto da rodoviária que foi atropelada. Porque o pessoal que hoje eu vi uma senhora atravessando, certo? E aí o rapaz parou assim, os dois no par, e o outro que vinha subindo, ele não parou não. Se a senhora não adianta o pé, ele passar por cima dela. Na hora que eu estava vindo aqui para a reunião, ele parece que até acelerou. Certo? A senhora, pois ela deu uma corridinha. E se ela trupica, e se acontece, né? Porque mais idade não consegue sair correndo igual a gente. Né? Até a gente mesmo corre risco no desespero, né? Então, tem que fazer sim, tem que ter o semáforo bem organizado. Está faltando temporização desse semáforo, tem que pôr para o pedestre, porque aí ele tem noção de quando ele pode ou não pode atravessar, certo? Isso aí está na lei. Então, já foi cobrado, já foi falado, já fez requerimento, já se falou. Então, agora tem que começar, infelizmente, e aí para os órgãos competentes. Falar, Paraguaçu, está acontecendo isso na mobilidade urbana, está um perigo de acidente, certo? Por quê? Porque não está tendo organização aí no semáforo, no trânsito. E o semáforo não é barato, eles têm que ter uma vistoria regular, e o daqui não. O daqui só favorece o carro e o pedestre. Certo? Então, que eles coloquem, pense aí nessa, principalmente lá na avenida, que é um fluxo muito grande, o pessoal trabalha no terra, passa para lá, passa para cá, passa para lá, passa para cá, colocar esse canteiro, não precisa ser canteiro grande, não, pode ser mais fino, né, um tamanho, da largura que a pessoa possa parar em segurança, certo? E ela atravessa, né, durante toda a extensão, porque aí temos canteiro, a pessoa atravessa tranquilamente, não tem o perigo dela ser atropelada. Então, eu espero que eles pensem aí na situação para ser resolvida a situação, para que não precise aí cobrar nos outros órgãos, para que eles resolvam a situação que está no poder e na mão deles. Obrigada. Palavra, vereadora. Pode. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite aos meus colegas vereadores, à plateia, que nos acompanha nas redes sociais. Na semana passada, acredito que nós fiz uma indicação nesse sentido, né? Que nós sabemos aí que não só Paraguaçu, como qualquer outra cidade, em horário de pico, principalmente os horários de aula, horário do período da manhã, horário que o pessoal sai do emprego, são horários mais tumultuados. E como qualquer outra cidade, nós temos pontos na cidade que são mais de tráfego maior. Igual, por exemplo, a gente precisa começar a pensar numa melhoria para a Avenida Professor Maria do Carmo, naquela altura onde tem os bares, né, da cidade, que ali tem um trânsito, um fluxo muito grande. Nós temos a Quita Prado, né, que também é uma rua que já teve problemas de acidente, que tem que ter as melhorias. E foi falado semana passada, eu reforço que nós tivemos com o Executivo no final do ano, e o presidente e eu, né, nós estivemos lá e em uma reunião, nós cobramos, né, assim, de forma que a gente estava conversando, de algumas melhorias de trânsito, né, que o pessoal tem pedido, né. Essa Avenida Professor Maria do Carmo, por exemplo, era uma rua estreita, né, se para carro do lado de cima, se vai 2 carros grandes ali, praticamente ela não passa naquela altura onde tem a igreja ali da Irmã Sebastiana, aquela altura daquela rua ela é estreita. Né? Então, ali não passa 2 carros se tiver a rua cheia. Então, assim, são pontos que devem ser repensados. O semáforo, eu fiz a questão do indicador do pedestre, eu acho que ele é muito funcional, né? Porque tem pessoas que ainda têm uma dificuldade ali de interpretação do semáforo, né? Principalmente pessoas mais idosas. Né? Aí, o que acontece? Tem o indicador ali de que pode atravessar ou não. Aí, quando a gente fala da ilha, para parar, aí eu venho, assim, é muito interessante, mas tem que ter a questão da educação do trânsito, né? Que aí a gente vai para a questão que até o meio do ano a gente vai ter o guarda municipal, que a gente acredita que vai acontecer uma melhora, porque algumas alterações no trânsito vai depender
desse pessoal do Guarda Municipal. Então, eu acredito que vai ter mais formas de multar, de parar. Eles vão ver aí a forma melhor para poder fazer essa educação do trânsito. Porque, realmente, como Paraguaçu ou qualquer outra cidade, a gente tem o pessoal que não respeita. Então, aí, quando a gente fala da ilha, se não tiver um preparo adequado, certinho, para uma pessoa ver uma moto, não respeita e passa por ali. Né? Só um minutinho, vereadora, só para me terminar. Então, assim, eu acho muito interessante que tenha realmente, né, essa indicação, que a gente vá cobrando, né, outros vereadores também cobram, que a gente não está pedindo, que a gente tem que reforçar, que nenhum vereador está pedindo mais semáforos. A gente está pedindo que melhorias nos que estão e melhorias nas ruas principais que podem vir a acontecer algum acidente. Né? Então, assim, a gente é melhor prevenir nessas ruas, melhorar os que já estão, para a gente ir vendo a nossa cidade, para evitar acidentes, como a vereadora citou, dessa pessoa, dessa senhora ali perto da rodoviária. Né? A gente tem que, alguns acidentes a gente tem que trabalhar para que não aconteça, né? Principalmente esses de atropelamento dentro da cidade, que podem ser fatal. Né? Então, é muito válido seu requerimento. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 033 de 2026 da vereadora Vitória. Requeiro na forma regimental que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Educação, informe a esta Casa Legislativa, no prazo legal, se há planejamento, estudo técnico ou cronograma para instalação de cobertura, abrigo nos pontos de embarque e desembarque utilizados pelo transporte escolar Transuber, considerando que tais pontos são utilizados exclusivamente por alunos da rede pública de ensino, inclusive crianças e adolescentes, e que estes vêm aguardando diariamente o transporte escolar expostos a intempéries climáticas como sol intenso e chuvas, sem qualquer estrutura mínima de proteção. Considerando o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade absoluta e proteção integral da criança e do adolescente, bem como as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, que impõe ao poder público o dever de garantir condições dignas e seguras de acesso à educação. Requero ainda que, em caso positivo, seja encaminhado a esta Casa o respectivo cronograma de execução para instalação das referidas coberturas nos pontos de transporte escolar. Em caso negativo, seja apresentada justificativa técnica detalhada para a ausência de tal infraestrutura, especialmente diante das reiteradas solicitações apresentadas desde o ano de 2023. Solicita-se, por fim, que sejam informadas as medidas que o Executivo pretende adotar para garantir a segurança, saúde e dignidade dos alunos que utilizam o transporte escolar municipal. Vitória Silva, vereadora. Requerimento em discussão. Então, eu hoje falei o tema livre sobre o Transuber, mas eu deixei para comentar aqui, né, no requerimento. Eu venho, desde que o Transuber já montou ele, certo? Eu venho pedindo no mandato meu passado um monte, eu não pedi uma não, pedi um monte de vezes mesmo a cobertura, certo? E venho pedindo e vou repetir novamente. O que acontece? As crianças, foi lido aqui que elas têm, se tem o Transuber, se tem um transporte, tem obrigação de ter cobertura, certo? E olha, as crianças ficam no sol. Quando cai aquele toró, não tem para onde eles correr, que às vezes dá coincidência de cair a água antes do ônibus chegar. Não tem para onde ir, certo? O sol, quando é verão, aquele sol de esturricar, às vezes tem um lugar para esconder e tem lugares que não tem lugar para esconder, certo? Isso em todos os pontos. Então, o município, quando lançou, né, e teve a lei que tem um transporte escolar, e esse transporte pega várias crianças, eles têm também que ter a cobertura nos pontos, certo? E outra coisa também, por exemplo, que já foi pedido, e até inclusive por outros vereadores, tem pontos que tem que ser remanejado, que são perigosos. Uma vez eu pedi,
que a Secretaria de Educação que mudasse o ponto onde era perto do Souza Dias, porque é muito fluxo de caminhão, carro, né, aquela muvuca ali. E aí o secretário me respondeu assim: quantas pessoas já morreram lá? Quantas foram atropeladas? Eu falei assim: mas tem que ser gente atropelada para poder mudar? Não tem que se prevenir antes para não remediar? Mas tem que atropelar, tem que morrer alguém? E ainda disse mais, falou que era para as mães olhar melhor os seus filhos. Isso eu tenho resposta em requerimento, que ele me respondeu dessa seguinte forma, certo? Então, quem é melhor do que os pais que estão no local e vê e vem falar para o vereador: ó, aquele lugar está perigoso, tem como você pedir para mim para mudar? O vereador vem e atende o pedido deles, porque muitas das vezes o vereador não vai ter um filho que estuda, ou às vezes nem tem filho, mas aí o cidadão, o pai vem e pede para ele, ele vem e traz aqui. Se o vereador trouxe a demanda para cá, ele não está brincando de trazer demandas, ele está atendendo a população que pediu para ele. Falou: ó, aquele ponto está perigoso, muda para nós. É igual na Santa Terezinha, eu já pedi, mas tem outro vereador que eu não lembro, que pediu também lá no Santa Terezinha, para passar o ponto lá para cima, que é mais, é melhor, que é mais central, porque aí ele pegava lá, pôr um ponto lá em cima, tem criança lá em cima, pegava as crianças lá em cima, poderia até deixar o outro ponto lá embaixo, parava ali, pegava as crianças que é próximo ali da descida e levava embora. Há dificuldade nisso? Não há dificuldade. É eles que dificultam. Simplesmente podia colocar o ponto lá, certo? Subia lá até na terceira rua ali da curva da avenida, né? Pegava as crianças ali, que tem bastante criança ali, desce, pega as outras ali embaixo e sobe. Não é? Foi pedido, eu já pedi, tem vereador aqui que já pediu, mas não fizeram. Então, essa organização tem que partir deles. E, como se diz, eles têm que atender a população. Aliás, a população é que paga impostos, é a população que paga o salário meu, nosso, deles. Então, eles têm que atender o clamor da população, sim. Se a população fala que o lugar está perigoso, se a população fala que o lugar ali é ruim, é a população que está pedindo para o vereador levar e representar ele lá. Afinal de contas, nós somos representantes do povo. Se o povo pediu, eu creio que o povo não está mentindo, é eles que estão no local ali. Então, que eles atendam aí, né, possam estar aí organizando para colocar aí esses coberturas, né, que a lei fala, aqui eu até citei a lei, certo? Artigo 227, que assegura a integridade dessas crianças. Então, elas ficam no sol, na chuva, não tem um lugar, né? Então, isso aí acaba colocando a integridade delas em discussão. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura da indicação 014 de 2026, de iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja realizada com urgência a limpeza de 3 mataburros existentes no bairro Lagoa, com o acúmulo de sujeira. O gado vem atravessando e se dirigindo para outras propriedades. Indicação em discussão. Com a palavra, vereador Juliano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite ao plateia que está presente. Isso aí nós já pedimos de tempo para trás, fiz até um requerimento em cima disso aí, não foi resolvido. Indiquei agora de novo. Isso aí são os proprietários que estão cobrando o executivo para estar limpando, porque a pessoa chega cedo, às vezes quer tirar o leite do gado, o gado está atravessando, está encontrando em outros locais, então está atrapalhando tanto o serviço como está invadindo a propriedade do outro. Então, já fiz o requerimento e estou fazendo a indicação mais uma vez para o executivo, dar uma atenção nesses mataburros, meu amigo Jorginho, que é o secretário aí, né, para poder estar vendo para nós agora que essa estiagem, poder estar limpando esses mataburros, para não ter esse tipo de problema aos produtores de leite, os produtores, pessoal que usufrui desses mataburros. Então, eu queria que o executivo desse uma atenção lá no bairro da Lagoa, na qual os proprietários vieram me procurar, e quero dizer para eles que nós estamos sempre à disposição, não só eu, como todos os vereadores, né, para nós estar fazendo o melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Uma parte? Oi? Então, é muito pertinente mesmo, porque quem tem, né, os animaizinhos sabe que além do mataburro estar entupido, quando chove a água passa por cima, né, podendo causar acidente. Mas eu fui fazer uma ronda nas estradas rurais,
3 é só lá, porque onde eu passei tinha mataburro entupido. Pensa, inclusive tinha uma vez um senhorzinho de mais de 80 anos, ele falou que tinha pedido tanto para a prefeitura, ela não tinha ido lá, ele com a enxadinha lá, de idade, tendo que cavucar para desentupir o bueiro, né, o mataburro, né, e o bueiro que tinha do lado lá, ele mesmo desentupiu. Então, eles têm que dar uma atenção sim e não deixar esse mataburro do jeito que está, né. Esses foram 3, mas se eles for dar uma rodada aí, tem um bocado de mataburro, viu? Obrigado pela parte. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da moção 02 de 2026, iniciativa do vereador Juliano Remigio Alves, e em congratulação ao grupo de dança Família Master Boys. A Câmara Municipal de Paraguaçu, neste ato representado pelo vereador que abaixo subscreve, em conformidade com os artigos 185, a linha K e 229, inciso 1º, inciso 5º do seu regimento interno, vem apresentar moção de aplausos pelo destaque e reconhecimento conquistados em Paraguaçu e em todo o sul de Minas. O grupo de dança Família Master Boys tem se consolidado como referência cultural artística, levando o nome de nosso município a diversas cidades da região. Sob a liderança dedicada do professor Kreuber, o grupo não apenas promove a arte da dança, mas também fortalece valores como disciplina, união e valorização da juventude. Sua atuação tem proporcionado visibilidade positiva para Paraguaçu, contribuindo para o desenvolvimento cultural e para o orgulho da comunidade local. Reconhecer o trabalho do grupo é valorizar a cultura, a educação e o talento que engrandecem nosso município. Esta Casa Legislativa rende homenagens e manifesta seus mais sinceros aplausos ao grupo Família Master Boys, que engrandecerem nossa cidade e por contribuírem de forma tão significativa para o desenvolvimento cultural do sul de Minas. Assim, diante disso, manifestamos, por meio desta moção, seus aplausos e reconhecimento ao grupo Família Master Boys e ao professor Kreuber pelo brilhante trabalho realizado. Câmara Municipal de Paraguaçu, 26 de fevereiro de 2026, Júlio da Folia de Reis, vereador. Moção em discussão. Com a palavra, vereador Júlio. Boa noite, presidente. Falar da Família Master Boys é muito fácil, né, Kreuber? Além de eu ter meus filhos que participam, igual um grupo na qual muitas das vezes, não só no sul de Minas, viu, presidente? Eles têm representado no estado de São Paulo também, na última tivemos em Itapiratiba, na qual eles foram contemplados lá, ganharam, né, o concurso, foram, né, então eu só tenho que agradecer essa Família Master Boys, além da educação que eles trazem, tanto para as crianças que eles acolhem, quanto nem os adultos que participam, e eles em todos os lugares que eles vão ao evento, e eu tive o privilégio, né, de a maioria das vezes estar levando, como motorista, né, tá levando eles em vários lugares, participei de vários lugares, vários encontros, onde pude ver comigo a diferença que esse grupo faz, aonde eles passam. Ainda mais o Kreuber, que a gente vê a dedicação dele, além de morar na zona rural, né, e não mede esforço para estar vindo para a cidade. E agora ele formou o aulão, né, Kreuber? O aulão agora, nas terça-feiras, trazendo a população de Paraguaçu para estar aprendendo a dança, aprendendo o flashback, e está aumentando cada vez mais. A gente vê muita gente participando. Então, só tenho que agradecer e parabenizar que esse grupo ainda vai muito longe, pela dedicação, pelo trabalho que você vem fazendo com esse grupo. Vejo no grupo lá a dedicação tua, né? Vamos ensaiar, nós temos que ensaiar, tem apresentação, né? Então, eu, como observador do grupo e acompanhando esse grupo para todo lado que eu for, só tenho que parabenizar o grupo e o esforço de vocês e as coreografias, as músicas escolhidas, né, onde nós vai, esse grupo é sempre aplaudido. Então, é um convite atrás do outro. A gente vê no grupo, né, que tem no grupo Master Boys, na qual eu faço parte, só convidando o grupo Master Boys, tanto em Minas Gerais, no sul de Minas todo, como no estado de São Paulo, que eu já sei que tem vários convites já para vocês irem. E quero dizer para vocês que essa casa aqui está à disposição para nós estar lutando para essa cultura
E pedir a vocês que não deixem que acabe, cada vez aumenta mais esse grupo. Vejo as esposas acompanhando, a minha esposa vai junto, meus filhos, minha caçulinha, minha filha participa do grupo, dança com o grupo. Isso para nós é um incentivo muito grande. Ela com 6 aninhos, né, já participando do grupo Master Boys. Meus amigos que vejo dedicando, como o Rafael Fofão também, que sempre está ajudando e participando do grupo, viajando junto, né? Então, se eu for falar o nome de cada um, vai ficar uns para trás, porque esse grupo é muito grande, né? Então, eu quero, em todo, né, agradecer a família Master Boys, e continua assim. E eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui nos aplaudem, vocês aí, por esse carinho que vocês têm com o povo aí, sempre levando o nome de Paraguaçu aonde vocês passam. Então, desde já, a cada vereador que está aqui, vocês podem ter certeza que estamos juntos e no que vocês precisarem. Muito obrigado, família Master Boys. Quero parabenizar, né, o novo vereador Júlio. Realmente, dançar é muito bom, né? Assim, eu não estou podendo muito não, que a coluna não está ajudando. Mas eu já dancei muito flashback. Eu sou fã número 1 de flashback, né? Eu quero parabenizar o grupo Master Boys, né? Eu lembro que o grupo de vocês é bem antigo, né? Tem quantos anos? É um grupo super antigo. Porque eu lembro que tinha um grupo, né? Dançava. E eu não sei se vocês lembram, na época tinha competição. E o pessoal dedicava. Eu amava ir nas competições que tinham. E o povo ali, né? Tinha mais grupo. E era uma competição acirrada. Eu até queria que pedir para o município, né, voltar essas competições para o pessoal, né, é um incentivo para vocês, né, mas competições aí que desse prêmios mesmo, que antigamente tinha prêmio em dinheiro, né, aí o pessoal brigava, quem dançava melhor, né, que é um incentivo, né, e para não deixar acabar a cultura. Inclusive foi aprovado aqui nessa Câmara, né, o dia do flashback, certo? Para que não deixe se esquecer essa cultura. É uma cultura que qualquer pessoa, onde você colocar música de flashback, todo mundo dança. Seja criança, até as pessoas de mais idade, idosos, ensaiam um passinho. Por quê? Porque vem aí, ó, eu mesmo, na minha época, né, eu tenho 54 anos, na nossa época, flashback, hip hop, era, né, a cultura ali, o pessoal tudo dançava. E que pudesse voltar isso aí novamente, né? Eu quero parabenizar o grupo, né? Vamos aí batalhar que volte essas competições. Uma que é entretenimento para a população e outra, incentivo para vocês também, né? Lá fora eles fazem concursos, fazem isso, por que não voltar para Paraguaçu? Antigamente tinha e acabou, né? Tem os flashbacks na praça, mas seria bom ter aí as competições de dança, que aí é um incentivo muito maior ainda e ajuda, né? Um dinheiro que eles dão de prêmio já ajuda a equipe, né? E mais incentivo. Meus parabéns para vocês, né? Continuem assim e vamos batalhar para ver se tem aí, se volta as competições para o pessoal, né, ficar mais incentivado ainda. Meus parabéns. Só relembrando que o último concurso, vereador, eles ganharam, foi no estado de São Paulo. Parabéns, tem que fazer para nós aqui, para ganhar aqui também, né? Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite, plateia presente, a todos que acompanham nas redes sociais. Queria dar os parabéns aqui para o Júlio, né, que apadrinhou o grupo, né? Além de fazer parte, você pôde também virar o padrinho do grupo. E dar os parabéns também para o Kleuber, né? A gente sabe da história, da trajetória. Quando eu tinha 8 anos, o grupo surgiu. E eu já pude presenciar várias vezes, né, as atrações e não perdia uma. Uma coisa interessante que eu vi, na camiseta de vocês está a família Master Boys, né? E realmente é uma família, por quê? Porque todo mundo que faz parte fica com o nome Master Boys, como se fosse um sobrenome, né? Era o Daniel Master Boys, o fulano Master Boys, o ciclano Master Boys. Então, realmente, a gente lembra numa família. Como eu trabalho na área, né, da educação física, a gente sabe que a dança é a principal ferramenta dentro das atividades físicas para espantar a depressão
né? Ela libera dopamina, serotonina, endorfina. E é vendo o sorriso de vocês que eu tenho a certeza disso, né? Todo mundo na hora que chegou aqui, chegou com um sorrisão no rosto. E isso é muito gostoso de ver em todos os grupos de dança. Então, meus parabéns pela trajetória, pela história, por carregar esse nome tão forte e por estar passando de geração em geração, né? Eram vocês, agora está sendo os filhos, mais para frente serão os netos. E eu tenho certeza que essa família ela não vai parar por aqui, né? Ela vai aí estar cada vez mais forte, ainda mais agora com o apoio, né, do padrinho, da Câmara, dos vereadores, da Prefeitura. Então, meus parabéns. Palavra, presidente. Boa noite novamente, né? Reforço aí as palavras do vereador Júlio, né? Os parabéns à dança e do vereador Juan e da vereadora Vitória. A dança, ela abrange aí a educação, saúde e esporte, né? E faz bem para a mente, né? Tratando aí até mesmo quadros de depressão, né? Pela liberação dos hormônios aí que a pessoa tem. E assim, é engraçado ver, né? Porque eu lembro do grupo Master Boys há muitos anos atrás. Muitos anos. Daqui eu tô vendo a Márcia, né, Márcia? Lá assim, a gente morava na Colina São Marcos. E na nossa época, que a gente tinha aí nossos 15 anos, né, Márcia? A gente lembrava do grupo aí, Master Boys, sempre no teatro, apresentando nas escolas. Então, assim, é uma geração que acompanhou geração. Às vezes passou ali de mãe para filho e foi passando. Então, é uma coisa muito bonita de se ver, né? Eu acho que aí realmente deve participar de concursos, deve trazer concursos para o município, né? Ter o apoio do município, das empresas aí que a gente sabe que apoia os projetos da cidade. Então, reforço aqui os meus parabéns, que vocês tenham muito sucesso e que possam transmitir esse sucesso aí para os seus filhos e para nossos sobrinhos, filhos também, né? Parabéns mesmo. Senhor presidente, demais vereadores, plateia presente, grupo Master Boys, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. Quando se tem líder, se tem grupo. E o Cleuber é um grande líder, né? Eu tive o privilégio de jogar bola com ele e ele sempre foi um líder. Então, professor, que o senhor continue e depois o senhor passa a receita de manter essa energia, como é que o senhor faz para manter essa energia e coordenar um grupo tão antigo que vem aí não perder o brilho, porque tem um grande líder. Quando você tem líder, você tem sucesso. Que o senhor continue brilhando aí. Me passa a receita depois de como se manter essa energia que o senhor tem aí. Tem um aluno meu ali que fazia tempo que eu não via também, menino enérgico, que não tem tempo ruim com ele. Nem sabia que o Fofão dançava, né? Aí tá aí no grupo Master Boy. O senhor deve ter tido um trabalho danado com ele, mas parabéns pro grupo aí. Bom, parabéns ao vereador Juliano por trazer o tema aqui para a Câmara. Parabéns ao grupo. Eu estou com quase pouco mais de 30, então eu lembro muito bem da nossa época de escola aí, quando a gente estava aí na 5ª série, 6ª série. A gente sempre falava, né, essa referência aí dos Master Boys. Então a gente vê que vocês vêm rompendo gerações, isso é muito importante. A cultura, né, incentiva a cultura. E como nós já falamos aqui várias vezes na Câmara, Paraguaçu é um celeiro de talentos, né? E as moções que nós temos feito ultimamente aqui têm trazido muito isso para nós, né? E vocês são exemplo disso. Então, parabéns, continuem firmes aí na dança. A dança é alegria, é entusiasmo, é cultura, é diversidade, a gente sabe disso. Então, parabéns, porque não é fácil, como o vereador Luizinho falou, manter um grupo unido, coeso, e às vezes só aquela pessoa, o dono da ideia, né, digamos assim, sabe o tanto que é difícil. Às vezes você não tem engajamento, você marca um ensaio, não vai todo mundo, choveu, a turma desanima, está muito calor, a turma desanima também. Então, incentivar sempre isso, né, manter a turma engajada, não é fácil. E a gente sabe que vocês fazem pelo amor à dança, pelo amor ao trabalho de vocês, porque isso também é um trabalho. Então, parabéns a vocês, que venham mais homenagens como essa, que venham mais títulos, que vocês continuem representando o nome de Paraguaçu e por todo o país, que para nós é muito importante. E obrigado por representar a nossa cidade aí em todo o território nacional. Moção em votação. Moção aprovada por unanimidade. Eu vou pedir ao grupo que espere só mais um pouquinho, nós vamos votar 2 projetos, mas são coisas bem rapidinho, para a gente fazer a entrega para vocês e registrar aqui a presença de todos vocês aqui com a gente.
Passamos ao expediente de terceiros, não temos hoje expediente de terceiros. Ordem do dia, votação em turno único, votação ao projeto de lei número 53 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Paraguaçu, o PLAMOP. Solicito ao vereador Juan Bressani Correia, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura de seu parecer. Isso não está na pasta, hein? Não tem, não? Deve estar na secretaria. Pedi para o Renato trazer. Renato. Não? Então vamos passar o projeto de lei 07, de iniciativa do vereador Luiz Antônio Correia, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia e garante prioridade no atendimento aos portadores da referida patologia e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete que faça a leitura do parecer. Parecer do relator. Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Projeto de Lei número 07 de 2026. Da ementa. Institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia, garante prioridade no atendimento aos portadores da referida patologia e dá outras providências. Do relatório. O projeto de lei número 07 de 2026, de autoria do vereador Luiz Antônio Correia, tem por finalidade instituir, no âmbito do município de Paraguaçu, Minas Gerais, a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia, assegurando o atendimento prioritário aos portadores da referida patologia, bem como estabelecendo diretrizes para políticas públicas inclusivas e de proteção social. A proposição foi encaminhada a esta comissão para análise quanto à constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, nos termos do regimento interno. É o do relatório. Análise do relator. A matéria, objeto do projeto, insere-se na competência legislativa municipal nos termos do artigo 23, inciso 2º e artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, por tratar de tema de interesse local e relacionado à promoção da saúde, proteção social e garantia dos direitos fundamentais. Do ponto de vista constitucional, a proposição encontra respaldo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade material e do direito à saúde, não havendo qualquer afronta à Constituição Federal ou à legislação infraconstitucional vigente. O atendimento prioritário assegurado às pessoas com fibromialgia está em consonância com a Lei número 10.048 do ano de 2000. Atuando de forma complementar e ampliativa, sem criar conflito normativo. Ressalta-se ainda que o projeto não cria cargos públicos, não institui despesas obrigatórias imediatas, nem interfere na organização administrativa do Poder Executivo, tratando-se de norma de caráter programático e social, inexistindo vício de iniciativa. No tocante à técnica legislativa, a redação é clara, objetiva e adequada, estando a ementa compatível com o conteúdo normativo e o vocatio legis fixada em prazos razoáveis para adaptação da administração pública
e dos particulares. Do voto do relator. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 07/2026, manifestando-se favoravelmente a sua tramitação e aprovação no âmbito desta Casa Legislativa. Este é o voto da Sala de Sessões, 24 de fevereiro de 2026. Relator Gilson Donizete dos Santos. Projeto enquanto as demais comissões desejam se manifestar. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. Senhor presidente, demais vereadores, todos presentes, quero parabenizar o senhor pelo trâmite rápido desse projeto. Quero parabenizar o relator. Ele, como enfermeiro, ele sabe muito melhor do que eu ainda o tamanho dessa doença. Hoje eu quero agradecer o jurídico dessa casa que fez com que esse projeto chegasse o mais rápido possível aqui. E hoje eu estava conversando com a doutora Anne sobre o projeto, ela que já trabalha nessa área, lutando pelas pessoas, buscando os benefícios que as pessoas merecem. E ela sabe também que ela estuda essa doença e sabe o quanto é dolorosa. Quero agradecer a pessoa que me procurou, que é a Ritinha, né, que é uma das pessoas portadoras dessa doença. E conversando com o doutor, ele falando sobre o quanto essa doença traz transtorno ao paciente. Às vezes você olha para o paciente e não vê nada no paciente e a dor que ele passa. Então, quero pedir o apoio de cada vereador para que esse projeto seja aprovado e que essas pessoas tenham os benefícios que elas merecem, porque ninguém merece a dor. Quem passa, quem tem dor sabe o quanto é duro, e as informações que eu tenho dessa doença é terrível. Então, que eles possam ter os benefícios que eles merecem, né, que eles possam ter os recursos para que possam cuidar dessa doença tão dolorosa. Obrigado por ter feito com que esse trâmite fosse o mais rápido possível. Muito obrigado. Conto com o apoio de todos para aprovação. Com a palavra, vereador Vitória. É um projeto de lei muito pertinente, né? Quero dar os parabéns, né, vereador, novo vereador. E eu, então, vou ser beneficiada, né? Porque eu tenho fibromialgia, certo? E é uma dor terrível. Quando está atacado, você não tem... Na cama está ruim, sentado está ruim, você toma remédio, mesma coisa de tomar água. E aí você começa a tomar muito remédio. Eu mesmo tive que parar com um tanto de medicação por conta que estava atacando o meu fígado, podia ter uma cirrose medicamentosa, certo? Eu tive que suspender Paco, aqueles remédios todos são muito fortes, né? E aí tem que aguentar a dor, tem que tomar o analgésico normal e começar a aguentar a dor. Então eu serei beneficiada, porque é dor todas as juntas, é mesmo que aquelas brincas, juntar e jogar fora, né? Problema de junta. Mas é assim, eu tenho há muito tempo diagnosticado, já é assim, uma doença que as pessoas não entendem, né? Porque você olhando para mim assim, você fala, não tem nada. Mas quando a gente está em crise, é difícil, a gente não dorme, dói pescoço, dói os braços, dói os dedos, dá dor de cabeça, porque dá uma tensão no corpo inteiro, é uma dor terrível. Então, eu vou ser beneficiada, que ótimo. Né? Aí eu vou ter prioridades, coisa boa, né? Então, eu tenho toda a minha aprovação, ainda mais eu sendo uma portadora de fibromialgia. Então, tem minha aprovação e eu vou depois exigir a lei, né? Ah, é claro. Falou, senhor presidente. Obrigada. Não. O projeto encontra-se em votação. Solicito ao primeiro secretário, Matheus Henrique Paiva, e faz chamada nominal dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Parabéns, Luizinho. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani Correia. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Voltamos aqui ao projeto de lei 053. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Juan Bressani, que faça a leitura do parecer. Parecer do relator, Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento, redação final. Projeto de lei número 53 de 2025. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 53 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal,
que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do município de Paraguaçu, PLAMOB, estabelecendo princípios, diretrizes, objetivos, programas, instrumentos de gestão, mecanismos de acompanhamento, avaliação e revisão periódica, além de dispor sobre a organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano. A proposição foi encaminhada a esta comissão para análise quanto aos seus aspectos legais, constitucionais e regimentais. É o relatório. Análise do relator. No exercício da relatoria, verifica-se que a matéria tratada no projeto de lei insere-se na competência constitucional do município, nos termos do artigo 30, incisos 1 e 8 da Constituição Federal, bem como do artigo 182 da Carta Magna, que atribui ao ente municipal a condução da política de desenvolvimento urbano. O projeto atende ainda às disposições da Lei Federal nº 12.587, de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a qual impõe aos municípios a elaboração de plano de mobilidade como instrumento de planejamento e execução das ações voltadas ao transporte e à circulação urbana. Quanto à iniciativa, observa-se que o projeto de lei foi corretamente proposto pelo Poder Executivo, uma vez que trata de planejamento urbano, organização de serviços públicos e implementação de políticas públicas, matérias de sua atribuição administrativa. No que se refere ao conteúdo normativo, o projeto de lei demonstra-se tecnicamente adequado, apresentando diretrizes claras, objetivos definidos e programas estruturados, compatíveis com o Plano Diretor Municipal, com o Estatuto da Cidade, com o Código de Trânsito Brasileiro e com os princípios da administração pública. Destaca-se ainda que a criação de programas, conselhos e fundo municipal previstos na proposição não implica por si só aumento automático de despesa, estando condicionada à regulamentação e à prévia previsão orçamentária, em conformidade com a legislação financeira vigente. Assim, não se constatam vícios de legalidade, inconstitucionalidade ou afronta ao ordenamento jurídico, estando a proposição apta a prosseguir sua tramitação legislativa. Voto do relator. Diante do exposto, voto pela legalidade e constitucionalidade ao projeto de lei número 53 de 2025, opinando favoravelmente a sua aprovação nos termos em que se encontra redigido. É o parecer para Paraguaçu, 5 de fevereiro de 2026, vereador Juan Bressani, relator. As demais comissões devem se manifestar? O projeto encontra-se em discussão. Queria só complementar aqui que esse primeiro projeto que nós estamos votando é o plano para poder colocar em prática a questão do circular, né, que está desatualizado, que faz muito tempo que a cidade não tem. Nós sabemos a dificuldade que é a questão da licitação para se ter o transporte público urbano. Quando a gente olha nas demais cidades, a gente vê que é uma dificuldade gigantesca. Pouso Alegre, esses dias, fez um aporte enorme para poder cobrir o rombo aí do transporte público. Poços de Caldas também, recorrentemente, tem vários problemas. Então, a gente tem que entender para esse problema e olhar para ele com muito cuidado. Mas, a princípio, esse projeto é só para a regulamentação de um posterior projeto de mobilidade urbana que vai vir. Então, ainda não é a aprovação do transporte público. E aqui vem algumas regras, depois vai vir em participação da audiência pública que houve, se eu não me engano, até no ano passado, né? Foi no ano passado, finalzinho do ano, a respeito disso, que a prefeitura realizou. Infelizmente não foi quase ninguém, fomos só praticamente nós, vereadores e alguns funcionários da prefeitura. Seria muito importante que a população participasse. E em função disso, nós startamos aqui uma audiência pública virtual. Podemos fazer isso, onde as pessoas também enviaram várias situações, várias sugestões aqui para a Câmara também, e diante disso nós optamos por votar esse projeto o quanto antes. Ele está protocolado desde o ano passado, mas como é um projeto de alta complexidade também, o nosso jurídico tem estudado, debatido acerca, para a gente poder não correr risco na hora de votar o projeto, e agora esse projeto está pronto para ser votado, e acredito que é um grande ganho para a cidade.
Existem algumas cidades aí que a gente vai ouvir, mas aqui o transporte é de graça, aqui é isso, aqui é aquilo. Cada cidade tem uma particularidade, cada cidade tem uma arrecadação, cada cidade tem um nível de despesa e tem uma questão também que tem que se observar. Qual que é a qualidade do serviço que é prestado em algumas cidades? Porque tem cidade aí que transporte público é de graça, aí é ônibus quebrando, ônibus deixando as pessoas na mão e tudo. Então a gente tem que ver que a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande também na hora que descer o próximo projeto que vai vir regularizar de fato a questão do transporte. Então o que nós estamos votando hoje ainda não é de fato o projeto do transporte, mas sim o plano que vai dar base para a futura concessão, a futura licitação que a prefeitura vai vir a fazer aí com a empresa, com as empresas, né, que vão participar da licitação e também possivelmente um aporte que a prefeitura vai ter que fazer, que é um subsídio mensal que a prefeitura vai ter que trazer também para que as empresas que participarem da licitação tenham subsídio para conseguir rodar aí minimamente. Eu acredito que nós temos uma cidade que está crescendo. Muita gente usa aí o transporte, mesmo esse pequenininho que tem aí, que roda de vez em quando dá problema. Muita gente usando os aplicativos aí de transporte, mobilidade urbana. Então acredito que tem muito espaço para que o transporte coletivo volte para a nossa cidade. E Paraguaçu tem essa característica que muitas pessoas moram num lado e trabalham do outro lado da cidade. Então, de fato, o transporte público aí vai vir para ajudar muita gente, inclusive baratear a vida do cidadão, que hoje em dia tem que pagar aí 14, 15, até 20 reais aí por uma corrida, às vezes, de táxi ou de outro aplicativo. Então é muito importante que a gente dê esse pontapé aqui para que o Executivo continue também com esse plano de transporte público. Presidente, só ressaltar o compromisso dessa casa, né, de estar ouvindo a população. O senhor falou da audiência pública virtual, recebemos 20 sugestões. Sugestões, isso. Né, com certeza, com base em tudo que a população vem trazendo aí de sugestões, a gente vai ter mais respaldo, mais argumento para poder tratar os próximos passos aí com o Poder Executivo. A cidade vem crescendo cada vez mais. A expectativa é que para os próximos 2, 3 anos, 5 mil novos lotes venha a ser construídos, né, executados aqui em Paraguaçu. Então a cidade está crescendo muito. O senhor citou uma questão muito importante. Muitas pessoas vêm de lá para cá para trabalhar, vêm daqui para lá, moram no extremo, trabalham no outro, ou estudam no outro. Né? Então, com certeza, veio na hora certa. Né? Não é de hoje esse projeto. Já tem um TAC antigo com o Ministério Público, onde outra gestão já chegou a tratar com o Ministério Público e veio nas nossas mãos, né? Caiu nas nossas mãos, na mão do Poder Executivo, também do Legislativo, para a gente poder dar andamento a essa expectativa tão grande da população, que é ter o circular rodando nas cidades. E graças a Deus, em breve aí vamos poder contar com ele. Obrigado. Com a palavra, vereador Gilson. Conforme o vereador Juan falou, o presidente Matias, o vereador Matias, essa casa tem um compromisso, principalmente com a questão também da segurança, né, da população, da nossa população. Porque o projeto ficou em análise aí com o nosso jurídico, né, para poder a gente ter segurança no que a gente está votando. Né, porque a gente não pode fazer a toca de caixa de qualquer jeito e colocar transporte inadequado para a população. Né? Eu tive um relato de uma cidade aí que tem o transporte que o veículo perdeu o freio. Imagina. Né? Paraguaçu é uma cidade que tem alguns bairros mais acentuados de morro. Então, a gente preza muito por essa questão da segurança. Né? Então, essa casa reforça esse compromisso com a população. Então, a gente vai estar votando e a gente quer oferecer o melhor, né, para a nossa cidade. Com a palavra, vereadora Vitória. Realmente já vem, como o novo vereador falou aqui, de um ataque, né? Já um pouco antiga. Só neste mandato também acho que teve mais 2 TAC, certo? E recentemente, a última vez, eu entrei cobrando realmente o Ministério Público para que a mobilidade urbana, que tinha uma lei que em 2019 foi prorrogada para 2022, sobre mobilidade urbana, que todos os municípios tinham que se adequar, né? Aí, baseando-se também, inclusive, nessa lei, eu fiz a cobrança porque se tem lei, o município tem que se adequar, certo?
a gente sabe que aí não tinha incentivo nenhum, né? Ninguém vai vir para cá sem incentivo. Aí tinha sempre a desculpa, mas você já viu quanto que roda aqui? Quase ninguém roda. Isso não é desculpa para o Ministério Público e nem para a Lei de Mobilidade Urbana. Se tem população, se tem a distância do bairro da Colina até um distrito industrial. É uma distância grande, certo? Para a pessoa estar indo aí e se locomover, muitas das vezes de a pé, às vezes nem consegue chegar no horário no serviço, já chega cansado no serviço. Então, a mobilidade urbana também acaba não sendo um favor para a população, é uma obrigação legal. Então, não se cumpriu um ataque, fez-se outra, e eu entrei no Ministério Público e falei, nossa, nós vamos ficar aqui vivendo de TAC, o povo vai ter circular nunca, certo? Então, se tem o dever de se fazer, que se faça. Certo? Que foi aí, inclusive, na lei, diz que tem que ter as coberturas, que foram feitas as coberturas de ônibus. Se tem ônibus circulando, tem que ter cobertura. E agora, a circular. Então, o município já foi multado por conta disso, certo? E que, então, se faça logo, né? Ainda bem que já chegou aí para a gente aprovar, né? E que se aprove agora também, rapidamente, para que o ônibus comece a circular. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luizinho. Senhor presidente, demais vereadores, todos presentes, que venha mais projetos como esse para a gente aprovar aqui, porque a população merece, e que bom que está chegando aí. Nunca é tarde para a gente estar usufruindo e dando mais conforto para a nossa população. Então, tem meu apoio e que seja o mais rápido possível que a população vem cobrando, e que bom que está chegando aí, que bom que nós estamos aqui para aprovar esse projeto. Realmente nunca é tarde. Demorou, mas veio, graças a Deus. A gente sabe do quão difícil é, da complexidade. Nós que tivemos lá na audiência pública, pudemos conversar com o pessoal da prefeitura para saber o quanto é difícil sequer precificar. Né? Eu estive lá, teve o pessoal da Câmara aqui também que esteve lá, o pessoal da nossa equipe. O Mateuzinho também estava lá, né? A vereadora Vitória chegou depois da conversa que nós tivemos, a respeito da questão da precificação. Tem empresa que sequer passa preço. Que não quer nem, não tem interesse não quero. Quantos mil habitantes tem aí? Tem 22, não quero. Só baseado nisso, as empresas já nem passam sequer o preço. E quem está na administração pública sabe o tanto que é difícil fazer uma tomada de preço, um processo licitatório, né? Às vezes a gente acha que é muito, muito fácil, mas muito pelo contrário. É muito, muito difícil, principalmente quando você quer fazer a coisa certa. O projeto enquanto em votação, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. Sim. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Passamos agora às considerações finais. Queria só aproveitar a audiência que nós temos aqui, tanto nas redes sociais, quanto também principalmente na rádio, na retransmissão da nossa audiência, não só em Paraguaçu, mas também na toda a região, para lembrar a todos que a festa do Marolo está chegando. Né? Então é bom o pessoal já ir se programando aí. A partir do dia 12 de março nós já vamos ter a festa do Marolo, e esse ano com super show do Biquíni Cavadão, uma atração de peso literalmente aí para apoiar, intensificar ainda mais a festa do Marolo. Então eu queria aproveitar essa audiência que nós temos na rádio para que as pessoas da região se preparem para vir participar dessa festa, que tem tudo para ser uma das maiores festas aí, o marco da festa do Marolo aqui na nossa cidade. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 9 de março de 2026, às 19 horas. Declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus. Amém. Chamar o pessoal do Master Boys aí para dançar um passo.